Olá, eu sou a Vânia Vila e eu estou passando por aqui para falar um pouquinho para você o que são as constelações familiares e o que não são as constelações familiares. Bom, muita gente me pergunta, Vânia, mas o que é a constelação? Então, eu gostaria que vocês agora parassem de pensar muito no nome constelação familiar e começassem a pensar sobre relacionamentos. O que a gente veio fazer aqui na vida? A gente veio se relacionar. No fundo, é isso. Né? A minha relação com a minha família, com o meu trabalho, com o dinheiro, com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha vida afetiva, com os homens, com a sociedade, enfim. Tudo que a gente faz nessa vida é se relacionar. A constelação familiar, ela é o trabalho do psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que eu não vou falar sobre ele aqui, porque está no outro vídeo toda a história dele. Mas ele era filósofo, teólogo, além de psicoterapeuta e várias outras formações. E ele chega nesse trabalho da constelação familiar, aonde ele consegue sintetizar as três leis que harmonizam os nossos relacionamentos, as três consciências que atuam na nossa vida de forma consciente ou inconsciente, e os níveis e as nossas dinâmicas ocultas. Ou seja, dinâmicas ocultas são situações que se repetem em todos os lugares, em todas as famílias, e que toda vez que acontece uma determinada coisa, levam a uma determinada consequência. Bom, praticamente, o que uma constelação familiar faz? A constelação, ela emerge aonde está o bloqueio do fluxo da vida. Se eu chego para um constelador e falo, olha, eu tenho um problema na minha vida financeira, então existe um bloqueio do fluxo da minha vida, do fluxo de caixa, do fluxo da minha vida financeira. Então, o que o Bert Hellinger observou? Né? O que bloqueava o fluxo da vida? Então, dentro das três leis básicas, que é ninguém pode ser excluído. Toda vez que alguém é excluído na vida, na família, um descendente se identifica com esse destino, mesmo que seja de forma inconsciente, e pode ficar emaranhado. Uma das primeiras das questões mais recorrentes na constelação são os emaranhamentos, ou seja, quando alguém está identificado com a história de outro membro da família. Às vezes um membro que eu conheci, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, irmãos, às vezes não. Às vezes algo que ficou muito mal resolvido lá atrás e que interrompeu o fluxo de amor nessa família e que enquanto essa situação não é vista, não é reconhecida, essa família sofre com as consequências dessa exclusão. Então, dentro de uma constelação familiar, nós podemos claramente enxergar os emaranhamentos, porque a constelação ela emerge, ela traz à luz aquele conflito que estava atuando de forma inconsciente na família. Na primeira lei, os excluídos. A segunda lei, a hierarquia. Aqueles que vêm antes têm mais influência na minha vida do que a minha vida tem influência neles. E nós sabemos disso, né? Meus pais me influenciam a vida deles, do que eles fizeram da vida deles, influencia mais a mim do que o que eu faço na minha vida influencia deles. Então, isso também causa um emaranhamento, quando mesmo que eu, por amor à minha mãe, por amor ao meu pai, eu decido que eu quero salvá-los. Eu geralmente vou trazer problemas para mim que eu nem tenho condições de resolver. Ou quando eu fico com raiva, né? Eu tenho raiva dos meus pais, porque meus pais não me entendem, meus pais não foram da forma como eu gostaria, e eu vou para a vida, mas eu vou para a vida ferido, eu vou para a vida sem força, porque eu vou sem a força da minha fonte, e a minha fonte é a minha família. A terceira lei, que ele percebeu que também sempre dava problemas, era o equilíbrio de troca, o dar e o tomar na vida, aquilo que eu dou e aquilo que eu tomo. Mas essa lei só acontece fora da minha família, porque dentro da minha família não existe essa troca. Os antepassados, meus pais, me dão e eu tomo. E se eu consigo tomar, e tomar aqui é um receber ativo, eu vou para a vida mais forte, e a gente sabe disso. Né? Então, o Bert Hellinger ele vai observando as leis que
nos colocam de volta quando eu posso voltar ao meu lugar na minha ordem. Esse trabalho também é chamado de ordens do amor. A ordem vem antes do amor. Quando eu consigo me colocar em ordem no meu lugar, dentro do meu primeiro sistema de relacionamento, eu vou para a minha vida com força e eu vou para a minha vida sabendo o meu lugar no meu trabalho, na minha vida afetiva, com os meus amigos. A minha vida flui, a minha vida se ordena. Bom, além das 3 leis, a gente também descobre, vê numa constelação como os 3 níveis de consciência atuam. Então, nós temos 3 consciências. A consciência restrita, que é como eu sou, como eu penso, os meus valores. A consciência de clã, que foi a grande, o que a gente pode emergir, né? A história da família, que a gente consegue emergir através da representação, né? Das pessoas que estão ali participando da constelação, da representação familiar, onde eu posso enxergar mais longe, né, situações da minha família, onde a alma familiar, o clã familiar, ficou preso numa grande dor. Então, nós dizemos que essa consciência de clã, ela é mais forte que a consciência individual, porque ela influencia de uma forma mais intensa, ela é injusta porque ela toma a serviço da família de uma compensação. Pessoas que muitas vezes não sabem porque estão tendo aqueles impulsos, não sabem porque querem parar de repetir uma história familiar, mas não conseguem, né? E existe uma forma de sair disso? Sim. Quando a gente descobre que, além da consciência de clã, nós também temos a consciência espiritual, a força espiritual que move a tudo e a todos, e a todas as consciências. A consciência espiritual, ela sempre nos coloca em direção à vida, de volta à vida, de volta à evolução. A vida quer mais vida, né? Nós nascemos para sermos felizes. Essa é uma das frases mais belas do Bert Hellinger. Eu estou aqui para dizer que é possível ser feliz, né, encarnado no planeta Terra, em relação, né, com os relacionamentos. É assim que a gente cresce. E quando eu posso me sintonizar com essa consciência maior, que é uma consciência que inclui a tudo e a todos, que respeita a ordem, né, e que nos mostra como nós estamos nos relacionando através da dinâmica de troca, se está em equilíbrio ou não. Nós conseguimos fluir com essa consciência espiritual, que é o amor puro, o amor amplo. Quando nós nos sintonizamos ali, a nossa vida pode voltar a ser do jeito que nós merecemos que ela seja. Então, a constelação, ela trabalha basicamente dentro do sistema das consciências, né? Me desemaranhar, me colocar de volta no meu lugar, né? Existe também a boa e a má consciência. O que é isso? Boa consciência é como a minha família vem fazendo, e má consciência é como a família dos outros vem fazendo. Então, nós estamos sempre nos relacionando com a boa e com a má consciência, né? Os conflitos estão a serviço da vida. Nós não estamos aqui para sofrer, mas nós estamos aqui para amadurecer, aprender a resolver os nossos conflitos com mais sabedoria, com amor, porque esse amor amplo é respeito. Né? Quando eu aprendo a respeitar os meus limites, a respeitar os limites dos outros, a minha tendência da minha vida é harmonizar. Então, a constelação familiar, ela me dá essa oportunidade de enxergar mais longe dentro do campo da minha família. Também trabalhamos com os movimentos interrompidos em direção ao pai e à mãe, né? Que são traumas de quando eu sou criança, muito pequeno, e eu quis estar com a minha mãe, eu quis estar com o meu pai, e não foi possível eu estar lá, eles estarem lá, ou porque estavam doentes, ou porque estavam trabalhando, ou porque estavam indisponíveis, porque estavam sofrendo, estavam com dor, e a criança não sabe disso. Então isso me gera movimentos interrompidos, isso faz com que eu vá, com que eu perca força na direção da vida. A constelação, ela é uma ajuda para os nossos relacionamentos, ela é uma ajuda para a nossa vida prática, para tudo aquilo que me impede de ser feliz no aqui e agora, na minha vida prática.
é muito, muito, muito importante que a gente saiba, né, que somos sim espírito. As pessoas me perguntam, é um trabalho espiritual? É religião? Então, não é religião. É um trabalho que lida com a espiritualidade, com a consciência espiritual, que é a nossa consciência espiritual, mas ela não está atrelada a nenhuma seita ou nenhum conceito religioso. Eu diria que é a espiritualidade do amor. A constelação trabalha com essa abordagem que olha a tudo e a todos com o mesmo amor. Não ela tem fins, ela acaba tendo fins terapêuticos, psicoterapêuticos, mas não é uma terapia, porque você não tem um acompanhamento terapêutico. Quando você faz a constelação, você traz um tema, pode ser qualquer tema, não precisa ser só relação familiar, pode ser qualquer tema. E ali você vai ver o que está bloqueando o fluxo da sua vida. A constelação, muitas pessoas perguntam, precisa levar a família toda? Não, pode ser só você, porque você já é um representante da sua família, né? E as outras pessoas vão estar fazendo os papéis das pessoas que estão conectadas com você. Então, quando eu chego num trabalho, não importa onde eu esteja, nós dizemos que o sangue é mais grosso que a água, a minha família sempre estará comigo e a minha energia dessa família se manifesta dentro de um processo de constelação. Mas a constelação não tem um acompanhamento psicoterapêutico, ou seja, você não tem um acompanhamento semanal ou quinzenal. Você vai, faz o seu tema e depois o constelador, ele acredita que você é capaz, né? Ele confia que você é capaz de dar o próximo passo. Então nós colocamos você na direção do próximo passo. Você que vai dar o próximo passo na direção da sua vida. O que se faz é ajudar você a retomada de força, a retomada do seu poder, né, do seu poder pessoal, e da aceitação do seu destino, né, da sua família. O que a gente diz é: a nossa família é a fonte do conhecimento, né? Tudo que eu preciso é a minha referência. Como eu lido com isso, como eu lido com o que aconteceu comigo, é o que vai transformar o meu presente e o meu futuro. Eu posso negar, passar a vida em negação, mas isso não vai me ajudar muito. Então, eu falando aqui rapidamente para vocês nesse vídeo, a constelação, ela é um processo que abre o nosso coração, que traz a nossa força de volta, mas ela não é religião, ela não é uma terapia, ela não é uma seita, né? E eu diria que a constelação é uma experiência a ser vivida. E que vocês tenham que vocês se deem essa oportunidade de conhecer essa experiência. Vale a pena.